Bem-vindo ao vídeo 2. Se você perdeu um, corre lá e fica de zóio. Eu sou a professora Milena Dutra, mestre em doenças osteometabólicas pela Unifesp lá de São Paulo. Me formei também na Santa Casa, onde eu fiz a minha especialização em reabilitação musculoesquelética, e lá na USP em Educação Física Adaptada, onde eu fiz parcialmente, como se fosse residência 2, não fiz a graduação porque eu fiz fisioterapia inicialmente, mas foi lá na USP onde eu entrei em toda essa área de educação física envolvendo reabilitação também e adaptação do treino com o professor Dr. Luzimar Teixeira. Se você tiver curiosidade sobre todo esse currículo, baixa lá no Lattes e também xereta esse nome que eu acabei de te falar. Luzimar Teixeira é o cara da adaptação do treino no mundo. E é sobre esse assunto que nós iremos adentrar nesse dia tão maravilhoso, falando sobre o conteúdo programático de relação quadril e joelho e como resolver todos os problemas que geram as disfunções de membros inferiores. Se você tem dúvidas, e eu tenho certeza que você tem, eu vou te dar um pequeno direcionamento em enxergar o que os ossos falam naquilo que eu te dei de brinde lá na outra aula, no vídeo 1, a respeito da avaliação, lembra disso? Quando você analisou se o seu membro inferior teve alguma queda da pelve, algum desalinhamento coxofemoral, alguma rotação desse fêmur com relação ao joelho, você acabou de observar a analogia de que se faz essa associação da integração de todas as articulações. Powers, em 2016-17, lá no Canadá, já nos trouxe essa associação fundamental de que todas as injúrias que acometem o para-raio distal vêm de uma balança proximal. Nós estamos falando a respeito de lesões como impingimento coxofemoral, condropatias patelares, degenerações meniscais, sacrilite, pubeite, síndrome do trato iliotibial, várias outras variáveis como lesão de Kahn, lesão de Pincer e até mesmo as famosas reconstruções de LCA que veio passar por uma cirurgia, teve ali previamente alguma alteração biomecânica, alguma alteração do movimento. Então fica ligadinho nisso que eu vou te dizer. Lembrando que, mais uma vez, os ossos falam com você e todas as alterações de movimento se trata com o movimento. A jornada se iniciou e é a jornada do desfudêncio. Nós vamos desfudenciar tudo porque o problema está lá. E se você não resolver o problema do seu aluno, ele não vai ficar com você. Acabar com as dores, melhorar a cinemática, a simetria e também promover uma melhora postural ao longo do movimento é fundamental para que a gente comece a ter realmente um caminho de restauração e um caminho de vida onde existia morte. Pensa nas maiores prevalências e incidências de lesões que você conhece que acomete membros inferiores. O que está te dando dor de cabeça lá? Condropatia patelar é uma? Lesão meniscal é outra? Que mais? O cara teve lesão de labrum acetabular também. Tá com dor ao fazer elíptico? Tá com dor ao correr, sentar e levantar da cadeira, agachar então, Jesus! Aí o médico fala, meu pai amado, você não pode fazer agachamento. Tá maluco? Um dia eu derrubei assim a caneta pra mulher que tava na recepção, porque ela tinha acabado de falar essa frase. Aí eu falei assim pra ela, é mesmo? Aí a mulher foi lá e pegou a caneta e falei, caraca, meu, você acabou de agachar. Então, não existe exercício contraindicado, existe uma estrutura que se contraindica determinada tarefa ou exercício por um período. Vamos enxergar o que está acontecendo de deficiência, vamos enxergar o que está acontecendo de irregularidades e traçar a eficiência por detrás dessa deficiência. Olá pessoal, meu nome é Joelcio, eu atuo como personal trainer aqui na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Estou passando aqui para deixar minha opinião a respeito do curso da professora Milena Dutra, Descomplicando Lesões, e dizer para você que se você tem interesse em trabalhar na área do exercício físico, sendo ele voltado para o alto rendimento ou não, esse é um curso que deve constar no seu currículo aí com certeza. Você vai ter uma noção de como lidar com alguns problemas que acometem muitas pessoas, sendo ela atleta ou não, e vai agregar muito valor com certeza aí na sua hora-aula. Valeu pessoal, abraço. Vem comigo. Todo mundo aprendeu lá na graduação que a porcaria do joelho é uma articulação caixinha surpresa, que aparentemente do ponto de vista ósseo é uma articulação instável morfofuncionalmente dizendo.
Os côndilos femorais repousam numa superfície aplanada, onde essa bolota precisa de uma estabilidade dada por tecidos moles adjacentes. Se eu tenho ali os colaterais, colateral medial e lateral, dando a estabilidade lateral, os cruzados dão a minha estabilidade frontal e os meus meniscos dão a estabilidade axial. A partir do momento em que esse menisco se lesiona, ou eu tenho uma rotura do meu ligamento cruzado, ou uma laceração dos colaterais, essa instabilidade acaba indo para o saco. Só que o mais interessante é aquilo que você não enxerga, o que acontece com o movimento do osso a partir do momento em que eu tenho uma lesão, uma degeneração, uma fragmentação ou uma rotura. Olha aqui o que está em verdinho. Dá para ver que é um menisco desenhado? Lógico que dá. Ele íntegro, ele mantém o espaço aberto entre o fêmur e a tíbia, mantém os colaterais tensos. A partir do momento em que ele se degenera, em que ele se lacera, ou que ele perde a tua tumefação, ele perde também a sua área e a sua espessura. O fêmur, ele se inferioriza, e a partir do momento em que eu tenho essa inferiorização do fêmur, a patela, que deveria estar totalmente íntegra, regular e simétrica no sulco intercondilar, ela fica torta e totalmente assimétrica. Se o carro está desalinhado, ele puxa. Se a estrutura está desalinhada, ela puxa. Puxa outras vertentes adjacentes, que se você observar, o fêmur como um todo, olha o tamanho dele. 50% dele está para o quadril e 50% dele está para o joelho. Para resolver as lesões do quadril, como pinçamento de labro, impingimento coxofemoral, lesão de Kahn, lesão de pincer, que eu já falei, e para resolver as insuficiências e as degradações da articulação aqui distal, tem que existir uma correlação desses 50%. Então, aquilo que você analisou, aquilo que você avaliou, aquilo que você observou na avaliação clínica, postural, ortopédica, funcional, dá o nome que você quer dar, é o que realmente vai te dar a direção do que você precisa adaptar no seu treinamento. Qual é o vetor, qual é o ângulo, qual é o posicionamento em cadê cinética aberta, cadê cinética fechada, ângulo de proteção, como que agora eu vou abrir o espaço, como que agora a patela volta para o sulco, como que agora o fêmur abre a área, como que agora essa correlação fica simétrica. Porque a partir do momento em que a gente consegue observar as alterações de movimento por testes específicos, teste unipodal, teste do step down, teste da balança de Powell, que deveria estar simétrica tridimensionalmente, ela não está. Mostra para você que essa pelve ela cai, que ela entra num tilt, que o fêmur roda e desaba medialmente. A partir do momento em que isso é observado, essa queda da pelve, essa inferiorização do fêmur, essa rotação interna, gera ali comprometimento de compressão no compartimento medial do joelho e compressão intraarticular coxofemoral. Porra, professora, então vamos melhorar essa situação. Só que em toda lesão existe um mecanismo compensatório protetor. A partir do momento em que eu tenho essa assimetria proximal e esse desabamento distal, os músculos ao redor daquela área geram uma contratura, um entrelaçamento, uma tensão, um ponto gatilho, uma rigidez maior. E é por isso que tudo também volta a se iniciar desde a primeira aula, as liberações. Liberação de reto femoral, adutor, tratoíleo, liberação de ilho-psoas, piriforme, quadrado lombar, para que a gente possa agora perceber que somente através da liberação miofacial nós conseguimos dar o passo subsequente, que são as decoaptações. Como que a gente vai restaurar o movimento artrocinemático de uma sacroiliaca que está hipomóvel? Como que eu vou abrir a área de uma coxa femoral? Na mobilidade. Como que agora o espaço fêmuro-tibial vai se aumentar num pêndulo ou numa tração? Se a musculatura adjacente está embolada, contraturada e tensa, é um nó no meio do saquinho. Na hora que você estica o saquinho, aperta o nó. Olha só que a lesão já está falando para você o caminho da sua aula e os primeiros passos dentro da sua sala de musculação. Liberar o músculo é fundamental. Mobilizar a articulação sem carga primeiro e depois
com o movimento com a carga axial para a descompressão e entender lá naquilo que você viu na avaliação, se o fêmur caiu e rodou internamente, quais são os músculos que fazem esse fêmur subir e rodar externamente. Quais são as musculaturas que potencializam essa estabilidade transversal, antero-posterior e axial, porque agora a estabilização ela é tridimensional. Balança de Powers. Powers foi o cara. Veja só. Pô, prof, quando você diz que o exercício que cura é o que pode matar, podemos estar piorando essa irregularidade? Com certeza. Imagina só se for ali, por exemplo, uma reconstrução de LCA e ele está entre o segundo e terceiro mês, onde eu tenho maior risco de lassidão e frouxidão ligamentar. O médico mandou para fortalecimento muscular e você esqueceu, ou então nunca ouviu falar, que existe ângulos de proteção. Me coloca a pessoa na cadeira extensora ou para fazer extensão do joelho até os últimos 30 graus. Não pode! São os últimos 30 graus de extensão, por exemplo, que aumenta a compressão da patela no fêmur e aumenta também a chance, sabe do quê? De lassidão desse ligamento. Existe ângulos de proteção em cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, para cada processo de cirurgia e para cada lesão reinstalada. Assim como a condropatia. A patela não mais se lateraliza. Pelo teste do step-down foi observado que é o fêmur por detrás dela que tem uma inferiorização e uma rotação interna. Então, se é esse fêmur que muda o posicionamento, adianta ficar fortalecendo o quadríceps com ênfase em vasto medial? Não. O que adianta é fazer o fêmur rodar contrário à deformidade e estabilizar o seu quadril. É sim, senhorito! A saúde do seu joelho depende do quadril. Existe uma correlação lombosacral com a minha saúde do joelho. E aí os estudos vieram, e aí algo surgiu como complexo póstero-lateral. Mas não se preocupe, tudo isso que é apenas um brigadeiro da festa, eu vou te dar o bolo inteiro no nosso curso, que será lançado no dia 8 de fevereiro desse ano, com pandemia ou sem pandemia. Nós vamos discutir juntinhos todas as minuciosidades, bem pausadamente, bem detalhadamente, de todas as lesões que acometem os membros inferiores, assim como outros módulos que estão por vir. E amanhã você vai ver comigo um pouquinho a respeito da relação cérvico-torácica e as disfunções da cintura escapular. O que está escrito aí? Ah, eu estou vendo, são os seus comentários. Não deixa de comentar lá para mim o que você achou desse lindo dia da jornada. Fala comigo, dá o hashtag @etc e tal, printa e você vai ter muito mais informações a respeito agora das lesões de membro superior amanhã. Te vejo lá.